E, gente, como saber que seu nome está negativado? Aquele conhecido nome sujo. Hoje a Tatiana Alencar vai explicar para a gente, trazer todas as informações direitinho, porque, Tati, muitas vezes você ali é impedido de fazer uma nova compra porque nem sabe que seu nome está ali no SPC, em outros órgãos de cobrança, né, Tati? Conta pra gente. Acontece, viu, Alisson? Acontece com frequência isso. Muita gente nem sabe, como você disse, que o nome tá sujo, como a gente diz no popular, né? E olha que muita gente às vezes nem tá devendo na praça e às vezes o nome tá nos órgãos de proteção ao crédito. Ó, os inadimplentes a gente vive noticiando aqui no Bom Dia Ceará com frequência, a gente dá notícia, né? De que tem muita gente devendo na praça. 17%, né? O aumento foi 17% em julho, se a gente comparar com o ano anterior, nesse mesmo período. Realmente, tem muita gente inadimplente, muita gente precisando controlar os gastos, às vezes o salário não está acompanhando os gastos, a cesta básica está aí mais de R$160, quase mais da metade do salário, mais da metade do salário, viu? R$160, salário mínimo R$1.320, tô certa, viu? Tá complicado mesmo, e aí muita gente acaba devendo, mas tem gente que nem deve e o nome acaba ficando sujo. Como é que pode isso acontecer? Mas pode sim, viu? O Bruno Souza, que é empresário do segmento de reabilitação de crédito, vai explicar isso pra gente. Como é que pode, Bruno, né? A gente não tá devendo nada e de repente acaba ficando um nome sujo? Pode ocorrer isso? Como é que pode? Bom dia. Bom dia. Isso ocorre sim, é muito comum, né? A negativação indevida. A negativação indevida é exatamente quando o consumidor ele não tem a dívida, que ele não reconhece a dívida, ou seja, ele é colocado ali no Serasa, no SPC, enfim, nos órgãos de proteção ao crédito, sem de fato ele reconhecer a dívida. Na prática, a gente percebe que são basicamente 3 tipos de negativação indevida. O que é mais evidente, aquilo que o consumidor realmente já percebe e consegue tomar providências de uma forma mais intensa, é quando ele não reconhece a dívida, geralmente por uma fraude, geralmente quando alguém emite algum título contra ele, ou seja, a gente classifica o grupo de fraudes, é quando o consumidor ele não está sabendo daquela cobrança. Outro tipo de negativação indevida que ocorre é quando o consumidor ele não concorda, ele está questionando com aquela dívida. Às vezes é um contrato que foi efetivado, que o contrato não foi entregue, parcialmente entregue, o produto, algum vício, ou seja, quando existe algum tipo de litígio na relação que o consumidor não concorda com a dívida. E um terceiro tipo de negativação indevida, que é muito comum e basicamente é o que as pessoas menos conhecem, é a negativação que é indevida não por conta da dívida ser devida ou não devida, mas indevida pelo fato do consumidor ter sido negativado de forma indevida, ou seja, sem que seja cumprido o que o Código de Defesa do Consumidor determina. Porque para todos os tipos de negativação, o Código de Defesa do Consumidor ele determina que uma regra seja cumprida, para que o consumidor tenha, assim, o direito de se defender. Então, você imagina que uma empresa determinada vai e coloca aquele consumidor no Serasa e a pessoa nem teve a oportunidade de se defender, ou seja, ele nem consegue saber se a dívida é devida ou se não é devida, porque ele nem tomou conhecimento, o que é até pior, e é o que as pessoas menos conhecem. Com certeza, viu, Bruno? É muito complicado você, às vezes, nem tá devendo e acabar com o nome sujo, com o nome negativado, e aí baixa o poder de compra. Quando isso acontece, o primeiro passo é qual? Entrar em contato com a empresa? O que a gente recomenda sempre é entrar em contato com a empresa, para você já tentar resolver o problema de forma administrativa, o que é muito mais rápido e muito mais barato, mais simples de resolver. Agora, tem muitas pessoas que têm dificuldade, não conseguem resolver de forma administrativa. Aí, nesse caso, a gente recomenda que o consumidor busque ajuda profissional de um especialista, de uma empresa especializada em reabilitação de crédito. Agora, para olhar ali, ver onde está, se o seu CPF consta que está negativado, dá certo, por exemplo, entrar no site do gov.br para dar uma olhadinha, checar o CPF em algum site, tem como saber? Tem como saber. O consumidor, para saber se o nome está negativado, ele precisa entrar no site dos próprios birôs de crédito, dos próprios órgãos de proteção ao crédito. No caso, como a gente tem alguns, então o ideal é que o consumidor verifique todos os birôs, pelo menos aqueles que são mais conhecidos no mercado, para que ele faça a busca
porque acontece de o consumidor estar em um birô de crédito e não estar no outro. Enfim, são desvinculados, não é um banco de dados único. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, Bruno. É isso, ótimas dicas para a gente aqui no Bom Dia Ceará. Como ele disse, alguns birôs que dizem é o Serasa, é o SPC, são vários, né? Você pode checar aí seu CPF para saber se você está devendo, se está com o nome sujo. Às vezes você está e esqueceu também, né? Você deve ter deixado de pagar alguma dívida lá atrás, alguma dívida de um cartão ou alguma dívida aí do celular que esqueceu de pagar a conta. Pode acontecer também, então vai lá, checa, né? Não faz mal a ninguém dar uma checada. Mas é isso, Alisson, essas informações são preciosas, até porque o nosso nome, às vezes, é tudo que a gente tem, né? Não pode ficar sujo, não. Eu volto com você. É o nosso cartão de visita, né, Tati? E ainda mais a pessoa tem que se livrar dessa dívida logo, porque vai que ela aumenta ainda mais. Complica a situação. Então, obrigado pelas informações, Tati.